Bem-vindos e bem-vindas a esse episódio especial do videocast Uai Turismo, gravado diretamente da cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A cidade que recebeu recentemente o título da Unesco como Geoparque, primeiro de Minas Gerais, através dos seus gigantes, os dinossauros, o gado zebu e, claro, a religiosidade de Chico Xavier. E é diretamente daqui, do Memorial Chico Xavier, que a gente está gravando esse episódio com um agradecimento muito especial à Fundação Cultural de Uberaba e ao estúdio Calma Eu Ensino, através do Alexandre Ferreira, que viabilizaram esse episódio aqui para a gente. Nosso conteúdo completo, você sabe, já pode conferir no turismo.ai.com.br e não deixe também de seguir o nosso Instagram, @portaluaiturismo. Nosso convidado de hoje é museólogo, mestre em museologia e patrimônio e gestor de projetos culturais. Atualmente, ele é diretor do Memorial Chico Xavier e chefe do Departamento de Museus da Fundação Cultural de Uberaba. Bem-vindo ao videocast Uai Turismo, Carlos Vitor Silveira. Tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite. Esperamos que seja aí um diálogo bem bacana, que incentive e inspire os mineiros a vir, não só os mineiros, mas todos que assistem aí ao videocast, a fazerem uma visita a esse lugar muito especial. O Carlos, o memorial ele foi revitalizado recentemente, né, com a reinauguração agora no dia 30 de junho. E me conta como que foi essa revitalização do Memorial Chico Xavier. Essa revitalização, Isabela, envolveu diversos profissionais de alta capacitação em projetos de museus, de museologia, e a gente montou aí uma equipe interdisciplinar com diversas especialidades em diversas áreas e que juntos a gente chegou a esse formato expositivo, a essa exposição, inicialmente como projeto e agora executada. É uma exposição que ela foi inspirada nos valores humanistas, de amor, paz, diálogo, solidariedade e transformação. Valores esses que foram praticados nas ações que permearam a vida do Chico, e a gente se inspirou nesses valores para fazer a narrativa curatorial. E partindo disso, começamos os desenhos expográficos, tecnicamente, essa linguagem a gente chama de expografia, e onde foi criando formas, né? E a partir de então a gente foi desenhando, gerando conteúdo, tem a parte de pesquisa, curadoria, elétrica, luminotécnica, acessibilidade, que está um projeto fantástico também, que para, né, permitir que diversos públicos tenham o mesmo direito, garantido inclusive pela Constituição, é uma tarefa que exige muita especialidade. E nós estamos aí com uma turma de acessibilidade muito bacana que conseguiu transpor esse conteúdo para diversos públicos com deficiência. Quem conheceu, então, o memorial de anos atrás vai se surpreender com esse novo formato e com esses novos espaços aí de visitação, né, Carlos? Certamente. O memorial ele foi idealizado logo após a morte do Chico, em 2002. Suas obras foram iniciadas em 2006, a conclusão do prédio em 2016, teve uma primeira abertura muito tímida ao público, com uma linguagem ainda que não apresentava de fato essa grandiosidade. A gente fala grandeza, mas né, o que caracteriza o Chico é a simplicidade, mas para nós, né, é uma grandiosidade muito expressiva. Até por ele não se perceber dessa maneira, né? Até por ele não se perceber dessa maneira. E em 2020 teve um fechamento para a primeira reforma, e aí eu já estava à frente do projeto desde então e percebi que não tinha como ficar, né, daquela forma, que esse espaço merecia um cuidado, o público merecia um conforto, e a memória do Chico precisava ser difundida de maneira adequada, esteticamente efetiva e também adaptada a uma nova linguagem de museus, né? Que às vezes as pessoas estão acostumadas àquele museu estático, contemplativo. Não, aqui no Memorial a gente quis fazer um espaço imersivo e interativo, onde o público de fato efetive essa exposição participando dela. Uma coisa legal que eu achei dessa forma de expor o museu é que, além de falar
da história do Chico Xavier, existe todo um contexto, né? Como ele foi um mineiro do século XX, existe todo um contexto histórico do que estava acontecendo no mundo. Como que isso foi desenvolvido? Assim, a própria linha do tempo, né? Acho que o pessoal deve estar conseguindo ver um pouquinho atrás esses círculos. Então, é uma linha do tempo que não fala só do Chico. Né? Então, conta pra gente como que isso foi pensado e um pouquinho dos contextos que estão aparecendo aqui nessa linha do tempo. Um dos pontos expositivos é a linha do tempo, em que a gente traça aí os principais fatos históricos que permearam a vida do Chico. Mas, na curadoria, a gente percebeu que é importante para o visitante se localizar nesse tempo. Então, quando o Chico nasceu, o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo em Uberaba. Então, qual que era a movimentação? A gente acredita que o público, dessa forma, consegue se projetar aí num passado mais concreto, né? Porque muita gente não viveu, obviamente, esses tempos, mas a gente estuda na história, na escola, enfim, e a gente percebeu que é preciso trazer, até mesmo para fazer as conexões, né? Porque nada está isolado na história. A história ela é muito dinâmica, permeada por conexões. Então, ao trazer essa linha do tempo, cujo o foco é a história do Chico, a gente percebeu que essa contextualização era muito importante. E aí, então, a gente elencou cinco eixos para essa linha do tempo. O homem Chico Xavier, o médium Chico Xavier, o contexto do espiritismo geral, a história social, formação histórico-social e também, aproveitando aí a deixa que você deu no começo do Geoparque, o território de Uberaba. Porque o memorial ele é um espaço de projeção nacional, mas ele tem uma função local muito importante. Além das exposições, a gente tem uma função social educativa. E trazer essa história local é uma forma da população da cidade sentir pertencente a este espaço e, a partir disso, cuidar dele. Porque agora a gente entrega, o governo municipal entrega este espaço à comunidade, ao país como um todo. Mas a responsabilidade do cuidado com ele não é só pública, é de todos, é de cada cidadão. O Chico teve uma importância muito grande para o nosso município. Ele movimentou... Você é de Uberaba mesmo? Sou de Uberaba, sou uberabense. Fiquei um tempo fora, fui estudar museologia em Ouro Preto, depois fiz o mestrado lá no Rio de Janeiro, trabalhei lá também na Fundação Oswaldo Cruz e voltei para Uberaba por outras questões e de repente... Já com essa bagagem, né? Já com essa bagagem fui convidado, na verdade fiz um processo seletivo para assumir o cargo de museólogo da Fundação naquele momento e foi me apresentado esse desafio, que a minha missão era estruturar o Memorial Chico Xavier. E aí nós começamos pela base, né? Fazendo os estudos, o planejamento, aquilo que a gente chama de plano museológico, para saber aonde que este espaço deveria chegar. Lembrando que ele está aberto, né? Sua história recomeça agora. Então, as facetas que se apresentam para este lugar são inesgotáveis. É um espaço de muita potência. Então, retomando essa ideia do pertencimento, a gente precisa que cada um, não só a comunidade espírita, mas cada cidadão, cada admirador do Chico, preserve este local, preserve esta memória. E ainda mais no momento que a gente está vivendo tão conturbado, de conturbações, guerras, politizações, polarizações, este espaço surge necessário, ele se faz necessário. A gente precisa retomar a simplicidade e entender os principais valores do nosso papel no mundo e uma forma reflexiva de como melhorar este mundo, né? Que a gente vive nele, né? A partir do momento que a gente melhora para todo mundo, consequentemente melhora para nós mesmos. Ô Carlos, você falou um pouco aí sobre o memorial, ele tem uma projeção nacional e eu fico pensando assim, eu viajo bastante, né? Até por causa do meu trabalho. E eu vou te falar que o memorial não está deixando a desejar em nada, inclusive para os museus internacionais, né? Então, a gente falou da linha do tempo. Queria que você falasse um pouquinho ali da parte de cima, da parte interativa, desse coração maravilhoso que vocês devem estar vendo aqui atrás da gente. Se você chegar aqui em silêncio, a gente escuta até as batidas do coração. E uma parte embaixo ali, que tem um pouquinho dos objetos pessoais dele. Então, fala um pouquinho de todos esses espaços, além
essa linha do tempo aí maravilhosa. A gente estabeleceu um recorte, que a memória do Chico ela é inesgotável. Você consegue abordar de diversas maneiras. Então, tem filmes, livros, cada um trata, né, essa memória por um olhar. E aqui neste espaço a gente quis trazer isso para uma releitura contemporânea, onde o visitante de fato entre nessa memória e saia dela melhor. E aí a primeira instalação é o Teto de Estrelas, foi inspirado na primeira vez que o Chico psicografou. Então, nessa experiência, ele disse que viu o teto se abrir e ali ele viu estrelas. Então, a gente já começa a entrar nesse universo místico, não só do espiritismo, mas de diversas religiões, filosofias, que são questões que incomodam a humanidade desde sempre. É o que tem para o além, antes de nós, depois de nós. E a gente convida o público a emergir, a entrar nesse universo cósmico. Então, ali a instalação projeta estrelas, galáxias, tem um som, um ambiente muito de calma. A ideia também é que o visitante que chega da agitação lá fora, ele já tenha aí uma pausa, um respiro, para ele poder entrar nesse universo do Chico. Uhum. Então essa é a primeira instalação, tá uma instalação muito imersiva, muito bonita, todo mundo que passa por ela sai impactado. Na sequência, a gente chega na mesa da psicografia, né, onde são projetadas psicografias que o Chico fez aí ao longo da sua vida mediúnica, e é uma experiência sensorial também, porque a gente explora diversos sentidos. Então, além da projeção dos traços sendo postos no papel, é possível escutar o barulhinho do lápis ao fundo, e a gente traz o visitante a compreender esse universo da psicografia. E de frente tem os orelhões, que está o xodozinho também do memorial. As crianças vão saber o que era um orelhão, Vamos né? saber o que era um orelhão, a gente traz esse modelo de comunicação que vigorou aí por muito tempo. E lembrando que foram orelhões de verdade, né? A gente recebeu de doação e fizemos uma restauração muito bacana desses aparelhos, uma adaptação à nova tecnologia. Foram orelhões que foram doados pela Algar, que é uma empresa local. E a partir disso a gente colocou nesses aparelhos as psicofonias, né? Que são mensagens da própria voz do Chico, em que ele incorporado trazia mensagens, orações, e tá aquele espaço que você tira o orelhão do gancho, a instalação chama o telefone, só toca de lá para cá. É justamente em alusão à frase que o Chico dizia quando as pessoas cobravam uma comunicação com os espíritos. Eu não recebi minha carta. Ele falava, o telefone só toca de lá para cá. E é de arrepiar escutar, É de arrepiar. né? E aí você tira o telefone do gancho e você vai apertar uma tecla, um número, e você vai ouvir uma mensagem. A gente tem escutado recorrentemente de todas as pessoas que vão à instalação, e quando ela aperta, ela fala, era o que eu precisava ouvir. E isso é fantástico, as pessoas estão ficando muito emocionadas. Isso é a prova de que todo o esforço conjunto dessa equipe valeu a pena. Valeu a pena, o resultado chegou. E aí, na sequência, a gente vem para a linha do tempo, nas rampas, que preparam o visitante para as instalações que vem posteriormente. Então, nessa linha do tempo, ela tem a sua pausa, é uma rampa, e as pessoas vão entendendo esse contexto todo que nós já mencionamos lá atrás. Contextos curtos, fáceis de ler, né? Nada muito... Nada extenso. Então, a gente permite que o visitante flua, né? E, obviamente, se ele quiser aprofundar em algum aspecto, a gente está preparado aqui com a nossa equipe para falar um pouco mais, enfim. Então, a gente deixa o visitante muito à vontade, é uma exposição muito autônoma. A gente está preparado para mediações, mas a gente quer que o visitante vá, né? E chegando aqui, a gente está, né, aqui diante desse coração, que a instalação chamou Coração do Mundo, e aqui a gente quis ressaltar o valor do diálogo. O Chico valorizava muito o diálogo entre as religiões, entre os diversos segmentos religiosos. E aqui a gente teve uma fundamentação muito importante, que a gente quer combater a intolerância religiosa. Então, nós selecionamos diversas personalidades, diversos segmentos de religiosidades,
que foram contemporâneas do Chico e que, assim como ele, trabalharam aí na valorização dos direitos humanos. Independente da religião, né? Independentemente da religião. O Chico mesmo dizia que todas as religiões são caminhos que levam a Deus. Que o mal advém justamente dos homens que tentam amoldá-las às suas banalidades habituais, é mais ou menos alguma coisa assim, que é uma frase muito filosófica, mas o contexto é esse. E então a gente elencou, a curadoria elencou alguns nomes, e a gente São muitos, são né? muitos, e a gente convida, em alguns desses cubos a gente tem espelhos, que a gente quer inspirar o visitante também a se enxergar nessa possibilidade de ser uma pessoa melhor. Qual a sua contribuição para o mundo, como você está agindo para, né, a gente sabe que essas pessoas que estão aí são, né, As grandes são espíritos referências, superiores, né? são referências, são guias para toda a humanidade, mas é o nosso objetivo um dia chegar nessa concepção, né, de sabedoria e de convívio harmônico. Então a gente convida o visitante também a se enxergar, né, neste papel. E o que acontece aqui, assim, eu senti que reflete muito a comunidade de Uberaba, que realmente é uma comunidade ecumênica, né? Sim. Mesmo conversando dentro de diversos templos, de diversas religiões, existe sim um respeito mútuo, né? Você não vê ninguém falando um mal do outro. E como que o Chico é essa referência para todos, né? Como que isso é forte na comunidade de Uberaba, né? Sim, o Chico ele é respeitado por todos os segmentos religiosos. A gente fez uma ação há um tempo e ficou claro, pessoas de diversas, né, religiões indo falar dele, né, ressaltar a importância do seu papel na sociedade. E eu acho que o Uberaba aprendeu um pouco com o Chico essa questão do convívio, né, entre diferentes. Então o Chico muda para cá em 1959, ele estabelece, inclusive Uberaba é a cidade que tem mais adeptos ao espiritismo, obviamente por essa passagem do Chico. São diversas instituições espíritas que têm um trabalho social fantástico, espiritual também. E neste espaço, o Chico ele se dizia que era um grão de areia. Ele mesmo falava que ele era Cisco Xavier. Então a gente quis trazê-lo também, né, dentro desse todo. É lógico que toda seleção envolve exclusão, então o trabalho da curadoria é um pouco ingrato. As pessoas às vezes, fulano tinha que estar aí, ciclano tinha que estar aí. Mas a gente convida, inclusive, na instalação, o visitante a pensar quem mais poderia estar aqui. Essa é uma questão também que a gente coloca nessa instalação, para você criar as suas conexões. Sim. Aqui a gente foi um partido curatorial, que não tem espaço para todo mundo, obviamente. Essa instalação deu muito trabalho para a gente fazer conceitualmente. A execução dela foi muito complicada também, mas está aí a instalação que é central do memorial, que todo mundo que chega aqui fica a pupila dilata. E aí, na sequência dela, a gente tem totens que cada totem tem um vídeo, e cada vídeo reflete um desses valores curatoriais. Então, tem o totem da transformação, ali são vídeos editados que falam sobre esse valor da transformação, e sucessivamente, né? Amor, paz, diálogo, solidariedade. São vídeos que estão incríveis, todo mundo que assiste fica emocionado. É uma instalação também que a gente convida o público a emergir um pouco nessa... Ali tá o testemunho das ações que o Chico fez para a humanidade. Né, por depoimentos, por reportagens, recortes do Pinga Fogo. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, Isabela, para agradecer todos os parceiros desse projeto que foram fundamentais. As empresas que patrocinaram, ele foi realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Também teve investimentos diretos da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Uberaba para viabilizá-lo. E também teve o apoio de importantes instituições que cederam acervos, como a TV Integração, a Versátil, o Museu de Chico Xavier, editoras, enfim. Nossa, foi uma Federação muita gente. Espírita Brasileira, Aliança Municipal Espírita, Casa de Chico lá de Pedro Leopoldo, Vinha de Luz. A gente conseguiu trazer para esse projeto instituições muito importantes que entenderam o papel deste memorial
e conduziram, né, conosco, forneceram materiais que estão aqui hoje acessível a todos que vierem fazer a sua visitação. Dando prosseguimento, né, nesse passeio aqui, a gente chega lá na Galeria 3, que é a parte do acervo. Né? Então ali o visitante vai poder ver fotos, objetos que foram do próprio Chico, dispostos de uma forma muito elegante e fluida, né? Para chegar na última instalação, que é a Mesa da Solidariedade. Ali também está um espaço muito impactante. As pessoas chegam ali no final já muito tocadas e ali a gente convida a todos à prática da solidariedade e do amor ao próximo. Então, ali tem uma mesa com pratos, talheres, copos, jarras. É uma mesa alusiva à mesa das sopas que existem nos centros espíritas. Né? A mesa para o espiritismo é um símbolo muito importante. Né? Tem a mesa da psicografia e também tem a mesa dos alimentos, né? Então, todo o centro, a maioria deles tem essa distribuição de donativos. E o Chico, todos os recursos que ele adquiria na venda dos seus livros, de doações que recebia, ele destinava aos mais necessitados. Compra de remédios, roupas, brinquedos para as crianças, distribuição de cestas básicas. E aí a gente quis trazer esse valor da solidariedade de uma forma muito marcante. Então, tem uma foto linda dessa mesa da solidariedade, da época do Chico, em que diversas crianças estão ali se alimentando, e essa instalação que irradia a luz, que é a luz do amor ao próximo. E a gente encerra com dados gerais do Espiritismo no Brasil e do mundo. Convido o visitante a fazer essa prática da solidariedade, e aí ele sai desse percurso e chega, agora sim, na última instalação, que é o amor materno. Que é o paredão de rosas. As rosas estão lindas. Tem um cheirinho de rosa também que a gente colocou. Todo mundo falava que ele tinha cheiro de rosas, né? Falava que ele tinha esse cheiro. E as rosas, né, que eram muito características, era uma flor que ele gostava muito. E além dessa questão do cheiro, ele remete à questão materna. Chico teve a sua mãe faleceu muito cedo. Então ele teve ali uma madrasta que impôs a ele diversos sofrimentos. Quem já assistiu o filme, já viu a história dele, sabe a dimensão desse sofrimento. Até que o pai dele casa novamente com a dona Cidália Batista, e a Cidália, ela reúne essa família novamente. Né, os irmãos que foram espalhados para diversas, né, partes da família, ela reúne novamente, e ali ele tem esse seio familiar de novo estabelecido. E também em alusão a gente sabe, as mães que o procuravam para ter um conforto em virtude de algum sofrimento com seus filhos, e que ele tinha essa palavra amiga. Então as mães, elas têm um lugar muito especial na história do Chico. E aí esse espaço é dedicado a elas, a essa valorização do materno. E das mulheres como um todo, que a gente sabe que né, são processos aí, historicamente de exclusão, então a gente traz também essa valorização do feminino com muita delicadeza, e aí o visitante acaba compreendendo aí a importância da gente cultivar também esse valor. E aí a gente encerra esse percurso, esse passeio interno, porque tem todo o externo. Sim. Vocês viram esse passeio maravilhoso, que não adianta, tem que vir. Tem que vir, né? Tem que vir, tem que se sentir, realmente é muito sensorial. Mas para além desse passeio e dessa parte de exposição toda que você falou, o memorial ele levou muito a sério as questões de acessibilidade. E a gente não está falando, você falou um pouquinho no início, mas a gente não está falando só acessibilidade de rampa e porta larga, não. A gente está falando para diversas formas de acessar o conteúdo do museu. Queria que você falasse também um pouquinho sobre a quem atende esse público, e uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala, eu sou muito sensível à pauta de acessibilidade, que a gente coloca quem não tem nenhuma deficiência para se colocar no lugar do outro. Né? Então fala um pouquinho assim, o desafio que foi transformar esse museu em esse memorial em um memorial acessível. Né? Esse foi um desafio que toda a equipe se debruçou para criar soluções
que permitissem a fruição de diversos públicos. Então, tem a acessibilidade física, que são essas questões de rampas, elevador, corrimão, mas só ela não basta. É preciso que o visitante também, que a pessoa com deficiência tenha acesso ao conteúdo. E esse conteúdo também precisa ser acessível. Então, um exemplo, né? Lá no orelhão, você tira o telefone do gancho, você aperta, você vai ouvir a mensagem, mas uma pessoa com deficiência auditiva, ela não vai ter acesso àquele conteúdo. Então, cada aparelho foi adaptado, tem um monitorzinho com essa tradução em Libras. E assim, toda a exposição vai permeando esse acesso a pessoas com deficiência visual, com a instalação do piso podotátil que conduz o cego a cada instalação. E além disso, não somente, né? Isso tem estruturas que permitem a fruição da pessoa com deficiência visual pelo toque. Então a gente tem, tem uma foto do Chico em relevo, uma foto do Allan Kardec que permite o toque, para que a pessoa com deficiência visual projete essa imagem no seu cérebro e entenda como era essa pessoa. Além disso, a gente vai disponibilizar agora o audioguia da exposição e tem diversos recursos sensoriais que permitem essa videolibras, enfim, tudo tem um Coração toque. aqui tem a versão tátil Tem a dele, versão, que coisa tem a maquete maravilhosa. tátil do coração, porque essa maquete ficou incrível. Ficou. Né? Porque a gente tem aqui, a gente percebe, a gente quer que o cego também consiga perceber essa dimensão. Então ele vai ouvir ali o pulsar do coração e tocar, e entender esse coração, como ele está disposto nessa rede de conexões e também todo o conteúdo em braille. Essa é uma questão que foi muito exigida em todo o projeto, de todas as equipes. A gente precisava fazer um espaço acessível e a gente já percebeu pelas visitações que ocorreu ontem no primeiro dia a apropriação deste conteúdo por pessoas com deficiência. Isso mostra que é possível sim, com esforço, com recursos, porque assim tem que ter recursos destinados a essa área. A gente destinou. Tem que ter profissional especializado. Tem que ter profissional especializado, porque não é qualquer um. A acessibilidade, ela mudou questões estruturais da exposição, coisas que haviam sido pensadas de uma forma. A partir do momento que entrou a equipe da acessibilidade, elas foram repensadas. É mesmo? Sim. Questões de detalhes que a gente não percebe. Quem não é especialista não sabe. Não é especialista não sabe. Então, inclinações de mesas, os totens de vídeos, eles foram inclinados, orelhões foram, a altura de alguns foram rebaixados para atender o cadeirante, a criança também, que a acessibilidade, ela é ampla. Pessoas com mobilidade reduzida, a gente tem bancos no percurso, a gente percebe que o espaço é muito grande, às vezes uma pessoa idosa tem uma dificuldade, né? Então ela tem bancos no percurso para poder descansar e continuar a sua visita, enfim. Foi um processo muito enriquecedor e acredito, né, a gente sempre pautou as ações no exemplo do Chico, né? Como o Chico, né, sempre gostaria remetendo, de né, o ver que ele esses faria, o que ele pensaria, exatamente. né? Então, como a gente sabe que ele valorizava indistintamente a todas as pessoas, esse projeto ficaria muito contraditório se não fosse acessível. Então, um agradecimento especial também à equipe de acessibilidade, que foi muito sensível e trouxe ao memorial essa característica que é muito importante, a gente sabe disso, e que é negada a essas pessoas. Verdade, verdade. E parabéns a você também, viu, Carlos, assim, pela iniciativa, por conduzir isso tudo, assim, porque tem que ter muita humildade também para fazer um trabalho de tantas mãos, sem vaidade. Exatamente. Sem vaidade. A gente às vezes cai nesse pecado e você está conseguindo aí conduzir isso tudo, essa equipe toda, assim, a gente conversa com as pessoas, tem uma admiração muito grande por você, assim, tão jovem, né? Nem tanto, mas...
E o Carlos, me fala agora das previsões do memorial. Assim, tem alguma previsão de expansão? Tem alguma exposição que vocês pensam em trabalhar de maneira sazonal? Porque às vezes a pessoa vem uma vez, acha que está visto, não, vai ter mais coisa para frente. Conta um pouquinho para a gente disso. Sim, a ideia é que o memorial seja um museu dinâmico, né? Um memorial dinâmico. A gente tem a galeria de exposições temporárias, que futuramente vai ser preenchida, né, com assuntos pertinentes ao memorial, que serão elencados, enfim, em momento oportuno. E a própria exposição ela é dinâmica, então a gente pode repensá-la constantemente para atualizá-la, né? Os espaços museológicos eles não são estáticos, eles possuem aí uma vida própria e a ideia é que haja sim expansões, não só para o interior do prédio, mas para o exterior. Essa melhoria, essa expansão, ela é constante. O memorial não se encerra agora, ele começa agora. E os desdobramentos disso, a potência deste local, ela é muito maior. Vai para além da recepção de público. Ele tem uma função social importante, educativa. A gente tem um planejamento de educação para atendimento a diversos públicos. Tem o Parque Mata do Carrinho, que está aqui adjacente, que nos permite uma integração e trabalhar os aspectos ambientais também, que é muito importante. Então, a gente está diante da cultura e da natureza aqui neste espaço. E a ideia é justamente expandir essas exposições, essas iniciativas, através de outros projetos culturais que tragam aí essa dinâmica. Então, o visitante que vir aqui, ele vai vir uma, duas, três, ele sempre vai encontrar alguma coisa diferente, sem sombra de dúvidas, né? E até porque, filosoficamente, ninguém entra no mesmo rio duas vezes, Verdade. né? Então, aqui tem conteúdo para mais de uma visita, certamente. E é imperdível, gente. Assim, realmente a gente fez essa conversa aqui com o Carlos para tentar trazer um pouquinho mesmo do que é esse novo Memorial Chico Xavier. Já finalizando aqui, Carlos, a gente sempre pergunta para o nosso entrevistado, e no seu momento de lazer, de passeio, de consumo cultural, o que você gosta de fazer? Como bom mineiro, que mora aqui nas Gerais, no Triângulo Mineiro, bem longe da praia, eu gosto bastante de praia. E também, obviamente, gosto bastante do turismo cultural, que é visitar exposições, museus, até mesmo que a gente que trabalha na área, a gente tem um olhar diferenciado. Então, deixa eu ver o que o colega está fazendo, né, o que está de mais atual. É passeio, mas nem tanto, né? É passeio, mas nem tanto. Então, a gente tem um cultural meio profissional ali, onde a gente, claro, contempla a arte, porque sem arte, né, a vida não basta. Então, a gente precisa de arte, de cultura para respirar, para poder continuar. Então, eu gosto bastante de contemplar os museus, as exposições, teatros. Então, eu viajo muito no aspecto cultural e nessa parte do lazer, uma boa praia me conquista. Carlos, eu queria te agradecer assim, imensamente por receber o iTurismo aqui. Saiba que nós estamos sempre de portas abertas, nos mantenha informados sobre tudo que vem aí pelo memorial. E te contar que o Memorial Chico Xavier já está aberto à visitação de terça a domingo, de 9h30 às 17h30. A entrada é gratuita, mas você precisa retirar o ingresso no Simpla, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer à Fundação Cultural de Uberaba e ao estúdio Calma Eu Ensino, do Alexandre Ferreira, que viabilizaram esse videocast aqui dentro do memorial para a gente, e te convidar para conferir todo o nosso conteúdo no turismo.ai.com.br, que a gente vai, inclusive, colocar fotos aqui do memorial, você vai poder conferir um pouquinho do que o Carlos falou com a gente, e seguir a gente no @portal iTurismo e também o Memorial Chico Xavier Oficial no Instagram. Muito obrigada e até a próxima.